Qual é a coisa mais cara que nós temos para oferecer? É o nosso tempo. Porque as pessoas têm esse conhecimento, sabem o que querem falar, mas não conseguem expressar, colocar para fora essa ideia. Olá pessoal, bem-vindos ao canal O Tempo Todo, mais uma semana de uma convidada. Depois nós contamos a história do que aconteceu com essa nossa convidada. Ela vai ter o privilégio de ter o seu currículo, ou parte do seu currículo, lido por mim aqui no início da entrevista. O nome dela, primeiro, Lara Elisane Silva. O Elisane eu não sabia que era Elisane. Lara Silva, ué. Graduada em Direito pela Unijuí, pós-graduado em Comunicação pela UX, Caxias do Sul, especialista em Liderança e Gestão, também pela UX, e Negociação pela ADVB, do Rio Grande do Sul, e Fundatec, também aqui do Estado. Mestre em Educação pela Universidade de Caxias, consultora e professora de Dicção, Desinibição, Oratória e Comportamento. Profissional com 30 anos, não era para ler isso, podia deixar com fora 30 anos de experiência na área de Educação e Comunicação, e além de ter passado por assessorias de diversos órgãos, inclusive por um clube de futebol esportivo de Bento Gonçalves. E uma coisa que não está no currículo aqui da dona Lara, é uma querida. Lara, prazer recebê-la. Muito obrigada, prazer é todo meu de estar aqui contigo para trocarmos uma ideia a respeito de uma coisa que eu gosto muito, que é o esporte também, futebol. Poucas mulheres gostam, né? Eu gosto de futebol. E falar, enfim, da vida, da onde a gente se conheceu também, né, Fausto? Também. Que foi aí semana passada. Eu acho que faz 2 semanas. Eu acho que faz umas 2 semanas. Falar em onde a gente se conheceu, saudade de rádio lá. Verdade, muita saudade de rádio. Mas eu ainda brinco de rádio por aqui, em Juí, alguma coisa. De vez em quando vou em uma, outro. E o legal do gostar é que eu meio que ando por todas as emissoras daqui, né? Então, até pela função que você exerce, né? As assessorias que você presta, enfim. Até há alguns meses eu vi uma entrevista tua lá com o amigo Elano, na Rádio Mundial. Você divulgando o teu curso de oratória e desinibição. Esse negócio de oratória e desinibição, você não teve alguma dificuldade para conduzir esse tipo de curso, Lara? Pois sabe que... Como é que começou essa história do curso de dicção, desinibição e oratória? Como você falou aí, minha formação é direito. Sim. Aí eu fui aprimorando, fui estudando, buscando mais informações. Sempre gostei. O rádio está na minha vida desde sempre. Então eu tinha um gravadorzinho, quando eu era criança, gravava e eu queria ser apresentadora de noticiário de rádio. Eu não tinha nenhuma intenção de trabalhar na televisão. Não, eu queria fazer noticiário de rádio. Se eu te disser que nunca fiz. Nunca fez noticiário? Não. Mas até porque o rádio, na época, a televisão... Era masculino. Não, e o rádio, por exemplo, ele era o órgão, o que, não vou dizer nem o que a TV representa hoje, mas talvez o que a internet representa hoje, que o rádio era o meio de comunicação. O rádio era o meio de comunicação, aquilo aí, deu no rádio, é verdade. Era indiscutível. E aí tem as paixões, né? E aí, se a avó escuta uma rádio, tu crescia ouvindo aquela rádio. Depois a mãe, assim era. Então, eles tinham uma certa conquista de mercado, cada emissora. Era bem setorizado. Então, eu escuto tal, tu escuta tal. Então, é como o Grêmio Inter. Era mais ou menos, eu acho que é mais ou menos assim em todas as cidades, principalmente no Rio Grande do Sul, que a gente é muito apegado, muito bairrista em alguma coisa. Então, assim, lá pelos anos 80, 90, Juí era dividido em Progresso e Repórter. Sim. Então, ou tu escuta lá, ou tu escuta aqui. E era fiel a questão da audiência. Até porque Progresso e Repórter era... O dono da Progresso era de um partido, o dono da Repórter era de outro. Não ia falar, né? Fiquei meio... Não, mas é assim. A realidade não podia citar exatamente. o nome, não podia citar o nome do Mânica na Progresso e não podia do Valdir Reck na Repórter. Exatamente. Algo que depois aconteceu, assim, bem tranquilo essa transição. Isso. Meu tio Pedro Bertoldo foi um dos que contribuiu muito para isso. Né, para que essa transição fosse pacífica. Hoje é tranquilo. Hoje é tranquilo. Mas algo que eu lembro que eu comentei com o Luiz Henrique,
proprietário do Tempo Todo, né? Quando ele me entrevistou aqui no Tempo Todo, a rádio é o meio de comunicação e ele é tão tradicional, mas tão tradicional, que a programação, boa parte dela que eu ouvia quando eu tinha 5, 6 anos de idade, 7 anos, de manhã cedo acordando para ir para a escola, ela se mantém até hoje, né? É o nome do programa, enfim, Alvorada Musical, mas não sei de qual que é, enfim, de música das 5 às 7, aí das 7 às 7h30 noticiário intervalado com o esporte, serviço de utilidade pública, das 8 às 11 programa de entrevistas, das social. 11 às 12 o social que você fez, das 12 a 1 ali volta a notícia com o esporte, da 1 em diante musical até as 3, depois basicamente a mesma coisa. E fim de tarde nativista. E fim de tarde a partir das 5, né? Até às 6h30, daí entra o noticiário com o esporte de novo, às 7 a Voz do Brasil, agora mudou, é igual, Voz do Brasil, isso aí. Não mudou muita coisa. Essa programação segue. Né? É isso aí, essa linha de pensamento da produção dos programas. E poderia variar, por exemplo, agora eu acho que talvez a Repórter tenha tirado o colunismo social, não tem mais das 11 ao meio-dia. Né? Que é algo que você fez, não sei... Fiz lá também, Sociedade em Foco, fiz um tempo. Essa semana eu estava vendo no Canal Brasil um documentário sobre Ibrahim Suede, o papa do colonismo social no Brasil. Acabou o colonismo, Lara? Eu vou te dizer que acabar não acabou, porque inclusive agora estamos numa retomada muito forte do glamour, do social, do glamour, do tapete vermelho. E eu te falo isso porque por muitos anos eu fiz a cobertura do Festival de Cinema de Gramado, pela Rádio Progresso, que foi a minha casa aí por muitos anos aqui em Juí. E era muito disputada esses festivais. Inclusive, nesse mês vai acontecer o festival em agosto. Sim. O Festival de Cinema de Gramado, que já é tradicional. Esse glamour está voltando. E eu te digo por que eu sei que está voltando, pelas festas de 15 anos. Na minha época se fazia festa de 15 anos. Sim. Aí parou. Ninguém mais fazia festa com produção, com pai e mãe gastando hoje mais de 100 mil reais em festa. E agora retomou. Então esse glamour todo está voltando. E aí com isso, você pode pegar o jornal local, porque Juí ainda tem essa herança de folhear o jornal. Sim. Sábado de manhã tu senta, vamos lá ver o quê? Quem tá na coluna social? E aí, se você notar, você vai ver que tem festa de bodas, que não se fazia mais, com glamour, com mesa posta, com decoração, com música, com bandas, isso tudo retornando agora. A gente percebe até pelo carnaval, que lembra que era um carnaval de 3, 4 dias? Sim, na soja era 5 dias, começava na sexta-feira. E agora, retomando o quê? Retomando as festas de aniversário dos clubes, um jantar de alguma data, jantar dos pais, jantar de aniversário do clube. Então, isso está voltando com banda e com glamour. Então, viemos agora, nos últimos 2 anos, até chegar no sul do Brasil, demora um pouquinho mais, né? Mas, enfim, é coisa europeia também que chega para nós. O glamour das grandes festas, com decoração, com muito brilho. E agora, o brilho é prata e dourado misturado nessa temporada. Tu vê, isso também é cultura aí, ó. Decoração. E isso que você fala do glamour das festas voltando, será que tem ali alguma coisinha a ver com a pandemia? Eu acho que, não é dizer eu acho, é quase certo que sim, porque as pessoas, nós, de uma forma geral, a gente ficou muito fechado, sem essa convivência. Então, quando abriu, a gente percebeu, poxa, eu era feliz e não sabia. Então, vamos tentar retomar, faz falta esse contato, rever as pessoas, porque às vezes na corrida do nosso dia a dia tu não tem esse tempo para visitar um amigo, sentar, tomar um chopinho, bem que a gente gostaria. Claro. Do sextou, ter um sextou toda sexta que seja, com amizades, com mesa, com chopp, essa coisa. Então, sempre que se pode, se festeja. E hoje eu acho que as pessoas perceberam a importância do estar, do que do só ter, do formar, ter. Estão mais gastando com viagem, aproveitando os momentos, vendo mais família, unindo mais. Isso tudo conta também, por conta da pandemia. Nessas assessorias que você presta para diversas empresas e entidades, você percebe isso também no sentido de as empresas quererem reunir seus funcionários nesse tipo de situação? Muito mais. Tu já não tem mais... Não economizam tanto mais. Não. E tu já não tem mais aquele gestor no andar de cima.
Hoje o gestor já, né, como aqui, tudo aberto, todos estão no mesmo ambiente. A maioria das empresas está optando por esse tipo de parceria com os seus, que não é mais funcionário, são os colaboradores. Então, toda uma cultura de gestão, que não é mais só uma administração, eu vou gestar. Então, eu sou o administrador, o diretor, o gerente. Não, meu time, minha equipe. Então, até a linguagem mudou para fortalecer e para as pessoas se sentirem pertencentes àquilo ali. Que é a palavra, né? O pertencimento. Tu não rende se tu não se sentir bem onde tu tá. O teu pertencimento. Então, tua qualidade cai. E isso que os gestores estão... Mas, claro, tu tem que estar disposto a fazer essa mudança. Tem muitas empresas que a gente sabe que os gestores não querem isso. Querem administrar da forma que era tradicional, mas é preciso evoluir. As coisas vão mudando. Nós dois já não somos os mesmos da última entrevista. Não. Conta aí o que aconteceu na última entrevista aí, Lara. Não sei. Né, essa foi a Lara. Teobaldo, conte para nós o que houve, porque nós também... A Lara esteve aqui há algumas semanas, quem sabe umas 8 semanas, 2 meses, quem sabe. Nós gravamos a entrevista e deu o famoso perrengue na entrevista, não gravou alguma parte, ficou e não conseguimos editar a parte, aproveitar e montar para não. A energia foi tanta, né? Tanta energia. Assim, aí a dona Rosana, quem eu esqueci de fazer a menção na parceria da agência Terra Vermelha Comunicação e Marketing, junto com o Thiago Teobaldo, seu fiel escudeiro, tentaram de todas as maneiras recuperar e não foi possível. Daí, e a Rosana é muito maravilhosa, né? Ela é toda delicada. Lara, cheia de dedos. Seguinte, eu vou aí, querida. Então... Ai, que bom que tu assim, mas isso é um pouco de anos de experiência até acontece. Aumentou um pouco a despesa, mas enfim, né? De novo... Vou pagar 2 vezes, então é azar. Bem isso aí. Bem isso aí, que coisa séria. A tecnicologia, vamos botar entre aspas, né? Tecnicologia tem disso, né? Acontece. E quando a gente está no rádio, por exemplo, eu trabalhei como repórter esportivo, faz uma gravação, daí aperta o play e cadê, onde é que está o play, onde é que está a voz do artista? Aconteceu até pelo WhatsApp, mesma coisa, que o WhatsApp é muito mais fácil, é prático, grava e tal, e não conseguia trazer, e cadê? E aí que eu acho o rádio maravilhoso, é o improviso. É o improviso. Você explica isso no teu curso? Falando agora, tu tinha me perguntado, eu enrolei, dei uma volta pelo mundo, e aí volto aqui para te dizer que a questão da dicção... o tique aqui atrás. Normal, né? Ah, não, que susto. Segue daqui. Falando de volta. A tua pergunta em relação à dicção, desinibição oratória, vem daí, das pessoas me perguntarem, mas como tu fala direitinho? Não é sair falando. Se tu vê uma pessoa fazendo com tranquilidade aquilo que ela faz, tu pode ter certeza que ela grameou muito, como a gente fala aqui no Sul. Grameou muito. O que será que é o grameou? Isso é do esporte? Grameou muito. Exatamente. Gramear pastar, vamos lá, trabalhou demais. Trabalhou demais, correu demais atrás para que as pessoas percebessem essa facilidade, essa tranquilidade. E daí, da experiência do rádio, que eu comecei muito cedo, com 16 anos já estava no rádio. Quem te lançou no rádio, fazendo um parêntese? Um comercial de uma loja que na época tinha aqui em Juí, olha o merchan, Casas Vito, tu lembra disso? Sim, e não era Vitor, não, Vito. Sim, eu lembro. O lugar onde tudo é bonito. Sim, menos o dono, né? Foi José Luiz Bonamigo. E aí ele cria uns monstrinhos, né? Conversando com o Elano na entrevista, o Elano me disse, o Bona também foi meu culpado. Então eu e o Elano somos cria aí da cabeça do Bonamigo. E foi nesse comercial, tu vai gravar. E eu sempre cuidando para falar bonito, para organizar a voz. E depois tu acostuma, então eu falo assim, como eu tô falando aqui contigo, é como eu falo normal, todos os dias. E eu vou no supermercado, vou em algum lugar, as pessoas dizem, mas eu conheço a tua voz. Mas aqui em Juí, a minha voz é conhecida por causa da UET. Muito forte isso, dos cerimoniais, da apresentação das etnias, que eu faço já há muito tempo. Então as pessoas ouvem daí e marca. E então foi o José Luiz Bonamigo que me fez esse convite, empurrando, grava, que é contigo, o comercial da Casa Vito. E depois disso, uma semana depois, já estava apresentando o programa Sociedade em Desfile, na Rádio Progresso, que tem o mesmo nome há mais de 40 anos. Sim. Eu fiquei à frente do programa há uns 8 anos.
Aí depois fui morar em Bento. E foi o início daí da trajetória. E aí senti esse nicho de mercado. Que as pessoas têm, sim, uma dificuldade de falar em público, de expressar as suas ideias. Ou de pelo menos colocar as ideias em ordem na hora da fala. Na hora da fala, porque muitas pessoas, eu cito por mim, eu sou desinibido para conversar e tal, mas vai falar em público, até hoje eu não tenho tanta dificuldade como eu tinha, que eu fiz um curso no Banco do Brasil, que tinha esse curso de oratória e desinibição, quando eu trabalhava no banco, e esse curso foi o que me deu a viradinha de chave, né? Você nota isso quando você ministra o teu curso de pessoas que têm facilidade para conversar, mas na hora de enfrentar, entre aspas, o público, cadê? E o me deu branco. Porque as pessoas têm esse conhecimento, sabem o que querem falar, mas não conseguem expressar, colocar para fora essa ideia. Então essa é uma das questões que a gente mais trabalha, porque aí pega a timidez, a desorganização do pensamento, por onde eu vou começar? Aí tu ensina a estruturar, a introdução, o desenvolvimento, a conclusão, o que é que mais vai impactar quando tu fala. Sempre o impacto da tua fala é quando tu está encerrando, não adianta. A chegada das boas-vindas é o que te dá o boom do calorão do nervoso. Esse é o momento que tu acha que vai desmaiar, que tu vai, sei lá o que vai acontecer. Seca a boca, perna treme, treme mão. E aí, a sensação de que a pessoa que está falando em público tem é de que todos estão notando. E é o contrário, é só tu que está sentindo. Então, se tu conseguir passar por esses segundos aí, disfarçando, segurando, aí passa, aí vai. Aí tu tá dominando. As pessoas têm vergonha de olhar no olho para conversar. Sim. Por que isso? Porque não treina. Tudo nessa vida é insistir, é treinar. Assim como estudar. Eu tenho que ler e fazer um resumo. É minha forma de estudar. Daqui a pouco tu tem outra forma de estudar. Cada um é de um jeito. Os meus filhos, por exemplo, eles iam na aula, prestavam atenção, não escreviam nada. Voltavam para casa sem nada. Como, cara? Como é que tu não escreveu nada? Mas eles prestavam atenção e sabiam. 2. E eu, da comunicação, muito louca, né? Tinha que escrever tudo, porque a cabeça estava com 1000 pensamentos ao mesmo tempo. É uma espécie de hiperatividade que abala as pessoas da comunicação, porque é assim. A nossa cabeça consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tu tá aqui, já tá pensando que eu vou semana que vem, e eu vou fazer como, e tomara que não tranque nada da gravação. Isso. E assim é. A comunicação é assim. No curso que você ministra, que tipo de público é o frequentador? É muito diverso ou é mais ou menos específico? Eu vou te dizer que esse último, que é minha parceria com a Unijuí, já vem desde 2020, esse último me surpreendeu. Eu tive vereador, doutorandos, preparando para apresentar tese. Então são pessoas que no dia a dia tu não imagina que possam se preocupar com esse tipo de ação comunicativa. E não. Às vezes as pessoas chegam lá em determinado cargo, mas têm esse receio. Eu não quero ficar para trás, eu quero fazer o meu melhor. Então a ideia do curso é sempre lapidar o que tu já tem de bom. Porque tem gente que diz, não, eu já cheguei, então não preciso. Sempre precisa. Sempre tem dica nova, sempre tem uma atividade nova chegando, um assunto novo chegando. Então às vezes a gente não lê o jornal, não escuta uma notícia. E para te ter um assunto com alguém que tu convive, ou se tu frequenta muitas rodas sociais, ou mesmo grupos diferentes na cidade, é importante que tu esteja informado para saber o que conversa. Senão, qual é o papo do elevador? Será que chove? Isso aí. E aí tu tem outros assuntos para contar. Por isso que uma das coisas que eu abro o curso falando é você precisa me trazer uma notícia local, uma regional, uma nacional, uma internacional. 4 coisas. Tudo isso, liga a TV enquanto tu toma café e fica prestando atenção. Tu já tem tudo isso na mão. E é uma forma de comunicar, de estar envolvido e de saber qual é o meio que tu vive. Senão, qual é o mundo que tu está inserido, se tu não sabe nem o que está acontecendo à tua volta? Isso tudo é importante. Te bota um degrau acima já. A questão de uma entrevista de emprego, quando a pessoa chega. Esse aí... E aí te pergunto, então, Fausto, quem é o Fausto? Não sabe nem quem ele é. É a pergunta mais difícil que tem. Você não sabe quem você é. Meu Deus, aí tu pensa. O que eu vou dizer? Eu sou o filho fulano e beltrana. Mas aí nós não desenvolvemos essa fala, eu não tenho preparado. Ou outra pergunta também que é muito recorrente nas entrevistas de emprego. Por que é que tu merece a vaga?
A pessoa que estava aqui antes de ti me disse a mesma coisa. Tu tem essa formação, isso, tá ok. Teu currículo tá beleza. Nem a empresa onde ele está pleiteando a vaga, ele não conhece nem a empresa. Para começar, sendo redundante, para começar isso, conheça primeiro a empresa. Conheça, disse tudo. Pesquisa onde tu vai. É 3 minutinhos e tá feito. Então pesquisa com quem você vai falar. Ou chega, tem que se apresentar. Como é que eu vou perguntar para a pessoa como é que ela é? Perguntando, ser natural. Então não tem que ter vergonha de ser como você é. É aí que já vai ter um diferencial, a tua tranquilidade no estar, no agir, mas estar. Porque às vezes tu está conversando aqui, olhando aqui, a tua cabeça está lá, ou a pessoa está conversando contigo e tu está, né, olhando para o lado, sim, ouvindo. Todo mundo nota esse tipo de ação. Então, estar presente de fato também te bota em outro nível. É escutativa. E até uma questão de respeito com quem está conversando com você. Né? Com certeza. Qual é a coisa mais cara que nós temos para oferecer? É o nosso tempo. Isso. Não quero que você perca o seu tempo comigo e não tenha nada de produtivo nisso. Eu penso assim. E eu imagino que as pessoas mais bem-sucedidas, que é como a gente sempre quer estar cada vez melhor, quero ser bem-sucedida, é essa aí, a briga com nós mesmos. Eu quero estar melhor, mas quanto pessoa, aí o resto vai vir contigo. Essa conquista toda vem correndo atrás. Então, às vezes, tu não é bem remunerado por aquilo que tu faz. Mas se tiver que fazer alguma coisinha a mais, tu tá preparado para isso? Tu vai fazer, hoje eu preciso ficar um pouquinho mais, Então, não é nem aquilo que tu expressa, é o que tu sente dentro de ti. Essa mudança é interna para que aconteça esse desenvolvimento, esse sucesso naquilo que tu faz. E às vezes... E não pode ter preguiça. Não, aí que tá, é a proatividade. Então, se eu tiver que fazer café, se eu tiver que passar um pano... mas doutora, advogado, já ouvi isso muitas vezes. Eu vou lavar louça às vezes. Para minha irmã, que é da Idere Gastronomia, e a sócia dela, Deise, muitos eventos. Sábado eu fui num evento. Estava montando brusqueta. Para mim, aquilo ali é uma terapia. Na cozinha do evento. Ninguém me conhece, estou lá quietinha, fazendo a coisa. Aí passavam, o que está fazendo aí? Não acredito, está na cozinha. Eu escuto isso, mas é importante a gente saber fazer de tudo um pouco. Eu acho isso, é a minha realização. Gosto muito. Se tiver que lavar louça com elas, eu vou e lavo. Elas acham o fim do mundo, mas eu vou. Louça, eu adoro lavar louça. É um momento de reflexão. É que nem caminhada e corrida. Dos poucos, hein? Já me disseram assim, não, lavar não lavo. Eu até seco, mas lavar louça não lavo. Lava a louça. Quando faço churrasco, o espeto eu limpo na hora que eu tiro a carne, porque ele está quente. Isso, e daí não sai pega com aquela mais gordura. Facilidade. Tu sabe tudo, não, é tudo não, mas é economia, é esforço, é lei do menor esforço, né? E não custa nada. E você, logo depois do churrasco, você ainda não está totalmente bêbado. Né? Então, mas, gente, isso acontece. Fazer churrasco sem estar tontinho lá, aí também não tem graça. Você falou antes da questão do tempo, que é a coisa mais preciosa que nós temos. E na outra entrevista nós abordamos isso com relação à pandemia. Quantos cursos? Como é que você ficou conhecida pelos teus filhos? Não, olha, eu tenho um diploma. Sim. Um diploma de cursos que eles me deram, assim. 167 cursos na pandemia. Era um no rabo do outro, assim, emendava. E ali teve de tudo. Comunicação assertiva, texto não sei das quantas, até enologia teve. Isso mas sem beber, né? Sem beber só lendo, só na teoria. E aí, escrita criativa, gestão, coach, e o Lorenzo e o Nicolas, meus filhos, não, coach não, mãe, não vai, pelo amor de Deus, não vai para esse lado, senão eu preciso fazer, tem que saber o que se fala nisso. Então foram 167 cursos, a mestre dos cursos, eu tenho lá o diploma deles. A mestre dos cursos. Me diz se pode um negócio desse. Claro. Mas era a minha diversão, não podia ficar sem fazer nada, né? As aulas eram virtuais, então eu estava dando aula virtual. O Nijuí tocando igual os nossos cursos. Inclusive, hoje ainda mantemos 2 ou 3 encontros dos cursos da Unijuí são virtuais. Muita gente de fora busca essas informações. E Juí é um polo. Sim. Na saúde, na educação. Então as pessoas vêm buscar aqui essas informações. E a pandemia me deu essa lacuna para poder estudar um pouquinho mais.
Foi bom, mas não quero repetir isso aí, não quero mais pandemia, não. Meu negócio é frente, tete a tete, sair de casa. Pandemia, esqueçamos. Você falou daí que você foi a Bento Gonçalves e lá em Bento aconteceu algo, não sei se você imaginava que fosse acontecer, fazer assessoria esportiva para o Clube Esportivo Bento Gonçalves, o Tivo. O Tivo. Meu gato chama Tivo, veio de lá. Ah, é? Tem um gato pretão que é o Tivo. E foi um presente. Um presente conhecer por dentro como é a organização de um time que foi para a primeira divisão, então assim, e mulher participando de uma diretoria. É o que eu ia dizer, porque é algo que normalmente é um ambiente masculino. Né? O esportivo não tinha tido antes de mim uma assessoria feminina, e aí já veio junto com a assessoria a vice-presidência de marketing, que daí já associou, e era um momento que o Tivo vinha sem estar na primeira divisão. Então eu entrei em 2012, onde foi essa campanha que o Tivo conseguiu subir. Então depois, em 2013, 12 e 13, foi feita uma campanha ferrenha. Tem uma foto aí, Teobaldo, pode botar que aparece lá a campanha Vamos Subir Tivo, hashtag Sobe Tivo. Então foi uma experiência muito linda, assim, e são pessoas que eu conheci. O presidente era Guilherme Salton, que fazia assessoria para ele na Expo Bento. E eu fiquei por 9 anos fazendo assessoria de comunicação da Expo Bento. E conheci essas pessoas na administração municipal, porque eu cheguei lá e quando eu fui morar em Bento, aí trabalhava com comunicação, rádio também, Rádio Rainha FM, Sim. do grupo Caprara, que é o braço do Sistema S na região também da Serra. E aí fiz uma campanha para um prefeito, que chamava Roberto Lunelli. E ele se elegeu e eu fui trabalhar com ele, então, como assessora de comunicação da Prefeitura de Bento Gonçalves. 4 anos, na segunda campanha, que seria para a reeleição, ele faleceu na campanha, um acidente, foi trágico. Roberto era uma pessoa muito querida, assim, maravilhoso, morreu de acidente nessa campanha. Então, aí assumiu o prefeito na época, Guilherme Pazin, que hoje é deputado, uma pessoa também maravilhosa, incrível. Bento Gonçalves é diferente de Juí nesse laboratório da política. Eles conseguem colocar com união, uma coisa um pouco diferente de Juí. Mas vivi esses dois mundos, então se cruzaram sempre, Juí e Bento Gonçalves, e ainda faço parte de muita coisa lá. Agora, depois da nossa Expo Fest, eu vou a Canela fazer um evento que é da AGERT, da Associação Gaúcha de Rádio e Televisão, que nós temos um congresso. Sim. Tu conhece esse congresso. Eu sou a cerimonialista nesse ano. Inclusive a presidência da AGERT é do juiense, do Matheus, Isso, né? Aí, o Matheus Reck. E aí vou estar trabalhando com eles logo depois da feira, nesses dias lá, tudo também em contato. O diretor do congresso é o Marcos Piccoli, que é da rede de Bento Gonçalves, da Rádio Viva de lá. Então, são relacionamentos, por isso que eu sempre digo que a tua rede de contatos é uma das coisas mais preciosas que tu tem. E é isso aí, tu tem que manter assim, sempre costurado, com carinho, manter essas amizades por perto. Quem não é visto não é lembrado. Quem não é visto não é lembrado, exatamente. Sem contar a competência, não vamos nem discutir isso, né? Porque tem que ser competente, porque, não, eu lembrei da Lara, tá, mas ela é boa de serviço, não, esquece. Não adianta ter só amigos, tu tem que realmente mostrar trabalho, e é aí que entra a atualização. Os 167 cursos, que é contadinho, né? Diploma, e tem todos os diplomas lá, tudo certinho. Então, a pessoa é uma formação. Fiz um curso na PUC, nesse período, que chama Lifelong Learning. Então, que te ensina que é preciso estudar sempre o tempo todo, a vida. Então, depois que tu entende esse tipo de conexão, tu não para, tudo é estudo. Tu aprende com qualquer conversa, com pessoas mais jovens, com pessoas mais velhas. Tem uma assessoria que eu faço, que é diariamente, que é do Colégio Evangélico Augusto Pestana, CAP, e ali se convive exatamente com esses mundos diferentes. Os pais que já foram alunos, os alunos que estão chegando, os avós que foram alunos, uma escola com mais de 100 anos, então tu percebe que o quanto é importante essa costura na geração e o quanto as pessoas se interessam pelo novo, pela tecnologia, o quanto a tecnologia apaixona, desafia.
Eu lembro quando eu estudava, foi criado aquele laboratório que você tinha aulas especialmente de alemão lá no CAP, no laboratório de línguas, lá uma coisa inovadora para a época, final da década de 70. Isso. Né? Olha só. E eu trago essa informação do CAP, porque a sala dos professores é a sala do seu Berger. Sim. Então, é o pai do dono do programa, que, aliás, um beijo grande para ele, para a Nise, que é a Helenise Berger, que é esposa, então, professora também. Professora no CAP, minha parceira todos os dias lá, somos colegas. Então, o CAP inaugurou o Espaço STEAM, agora há poucos dias. Esse Espaço STEAM, ele junta vários laboratórios, biologia, matemática, química, física e artes. No terceiro piso, um lugar assim que já não era frequentado há muito tempo na escola. Onde era o antigo internato, será? Isso, e agora foi todo reativado, tá? Um espaço maravilhoso, inclusive aberto à comunidade para quem quiser visitar. A primeira escola do interior do Rio Grande do Sul a oferecer o espaço STEAM para os seus alunos. Então, é uma inovação e pouco se vê a respeito disso no interior do estado. Porque já tem o seu número de alunos. Poderia seguir nessa... Nem muito divulgado foi para a mídia, por exemplo, isso, né? Pouca coisa, porque é mais... interno. Interno, Então, os laboratórios agora foram um presente para esses alunos que estão, os outros que vão chegar. E a graça do STEAM é quando vem as crianças do CAPzinho, que ficam em outro prédio, na quadra de baixo, e aí eles falam, vamos para o CAPzão. Então, para eles é uma ascensão sair do CAPzinho para o CAPzão. É muito legal. Programa. E nós temos o prazer de ter lá a sala dos professores com o nome do pai, do Luiz Henrique. Florencio Luiz Berger. É isso aí. Que coisa boa. E é um carinho com eles, né? São uma família maravilhosa, então... Eu lembro das chamadas que eu levava do professor Berger. Nossa Senhora. Eu era um bom aluno, não vou negar, eu era um bom aluno. Mas ele apontava, quando ele apontava aquele dedo assim, olhava para cima e dizia, este camarada, ele dizia sempre assim, né? Porque eu não, barbaridade, eu não parava em sala de aula, eu atrapalhava demais. Mas eu acho que isso é a da comunicação. No meu boletim... Até hoje eu acho que eu sou assim. Sempre dizia lá, minha mãe que assinava, né? O pai nem via o boletim. Sempre tinha conversa, era a palavrinha, tá escrito lá. Conversa. Eu gostava de sentar na parede, que daí eu podia sentar de lado, assim, um braço na classe do colega pra trás. Tu também fazia isso, hein? Olha, viu que não era só eu. Um braço pra lá, um braço pra cá. Olha lá, Rosana, também. Tu também, Rosana. É a comunicação. A gente não consegue guardar. Tem que estar sabendo tudo que acontece ao redor. É parabólica, não adianta. Mas é bom ser assim, né? Também. Eu não me queixo. Quem se queixa são os outros, né? Pra mim não tem problema nenhum falar desse jeito. O problema sou eu. Quem é que é o filósofo que diz que o problema são os outros, o inferno são os outros? A gente tá certo. Eu sou os outros, eu não. Né? É verdade. Para eu retomar aquela história do esportivo. Vamos ali. Lá. Você sentiu alguma, não sei se dificuldade, mas o pessoal de rádio, principalmente da imprensa esportiva, se queixava muito para você? Mas antigamente a gente tinha acesso aos jogadores para entrevistar, hoje você fica aí, tem que entrevistar esse ou aquele. Teve isso? Não, sabe por quê? Eu trabalhei com um treinador muito... que gosta da mídia, que era o Rinaldo Lopes, o Badico. O Badico? Sim. O Badico era o treinador. Ele mora, eu não sei se ele mora. Acho que ele mora em Santa Maria. Bagé. O Badico está em Bagé. Ele foi treinador hoje. Ele foi até gerente esportivo do Bagé o ano passado. Isso. Jogou no Cruzeiro de Santiago. Jogou aqui no São Luís. Né? Ele esteve aqui há pouco tempo atrás, participando de um jogo. No final de ano, sempre tem o São Luís reúne ex-atletas, né? Isso. Em dezembro. No final de novembro para dezembro, e ele esteve, eu falei com ele também. Tem até uma foto dele, mandei para ele essa foto, tempo que ele jogava no Ipiranga de Erechim. Sim. Né? O Badico fez uma gestão muito diferenciada. Então nós tínhamos, ao encerrar, ele tinha preleção, que geralmente ninguém fica, é um momento em que ele tem antes do jogo com os jogadores. Aí eu conseguia ficar em alguma coisa e ouvir o que ele tinha para dizer, se tinha que xingar, se tinha que dar aquele suporte. Ele era muito forte, muito veemente nessa colocação aí com os jogadores antes. E, claro, não me deixava entrar no vestiário normal. Eu disse, não, tu vai até aqui. Bem, daqui, só depois do jogo, daí tem essa linha de imprensa, onde a gente recebia, e aí eu podia pedir para ele, não, eu gostaria de entrevistar esse.
ia do jogo. Quem desenvolvia mais no jogo era quem a imprensa chamava. Aí. E aí sim, ele fazia os jogadores que eu pedisse, não tinha problema. Ele dizia, tá bem. Aí ele já chamava, tomava um banho antes e vinham para essa entrevista. E tinha a coletiva, então, depois de todos os jogos. Ele falava, os jogadores falavam, o presidente do clube falava. Tem uma sala específica lá no esportivo que era esse atendimento. Então eu não percebi essa dificuldade, sempre foi muito bem recebida. Mesmo porque a minha maneira de tratar a imprensa pode ser até um pouco diferente. Eu botava comidinha no camarim, chegou aí lá no meu tempo. Sim. Não, né? Não, no teu tempo não. O Adelar foi lá pela Rádio Progresso na época. Então, outros daqui também, eu ia receber todo mundo. Deixava lá uma cestinha com suco de uva, fruta, uns salgados. O estádio lá da montanha, em Bento, o novo estádio, é o diferenciado. É o único que eu conheço que tem, cada cabine tem um banheiro. O banheiro da cabine, isso aí. Então, alto, um luxo que tu pode ver lá de cima. Hoje isso aí até foi planejado porque era para ser um centro de treinamento para a Copa do Mundo, né? Isso, exatamente. E até, tanto é que ele é do lado agora, para quem conhece Bento, tem um asfalto que passa a BR no meio, então ele fica pro lado fora da cidade, que é no lado de cada BR, com um espaço gigante, isso aí. E aí o tratamento era esse, levava mas visitava um por um, fazia foto, registro, fazia uma matéria de quais as rádios foram cobrir, isso eu não vi mais, era a minha maneira de trabalhar, eu fazia questão, entrevistava quem estava lá trabalhando, até para valorizar. Porque uma assessoria é isso, eu preciso, quem que é o meu contato? Eu vou ter esse acesso à entrada, divulgação na tua rádio, se eu tiver um bom relacionamento contigo, é tu que vai escolher. É a rádio, a emissora que vai divulgar aquilo que ela quiser. Isso aí. Então depende dessa ponte no clube. E muitos assessores não pensam nesse sentido, manda o release e não aparece. Não é a minha maneira de trabalhar. Eu preciso ter esse contato. Tanto que a minha agenda de telefone é um espetáculo. É uma lista telefônica, não é uma agenda? A minha relação de contato com a imprensa no estado todo é muito grande, é muito interessante. Eu não tenho pessoas com quem eu trabalhei, eu tenho amigos. Isso é muito bom de se dizer. E o esportivo me deu esse lado de fazer essa rede de contatos de imprensa diferenciada. Porque tu fala imprensa, mas a imprensa esportiva é diferenciada. Sim. Eu tive a carteirinha da SEG muito tempo, agora já não fiz mais, mas tinha essa entrada nos grandes clubes também. Então é um mundo diferente. E é deslumbrante, é apaixonante. Porque, na verdade, o que a pessoa da imprensa, tanto o assessor quanto o pessoal das rádios, ele está alimentando a paixão que é o futebol para aqueles torcedores. Isso, exato. Que são aqueles que são sócios, normalmente sustentam, compram os produtos do clube. O investimento é pesado. E me parece que alguns clubes, ou muitos clubes, principalmente do interior do estado, não percebem isso. Não tem esse feeling, esse sentimento. Não, para um pouquinho, eu não vou coibir o trabalho da imprensa, né, porque é eles que me divulgam, que vendem o meu produto, que é o futebol. E nós tínhamos com frequência, na minha época, lá na minha passagem no esportivo, a gente fazia a cada 2 meses um encontro com a imprensa, um jantar, e para trocar ideia, simplesmente. O Guilherme Salton, que era presidente na época, era muito disso. Então ele vinha de uma geração de empresários, Jordano Zanesco, Guilherme Salton, quem mais? André Saim, são empresários de Bento e que se preocupavam com esse lado do envolvimento. Não, vamos chamar a imprensa, mas não é para divulgar nada, é para confraternizar. Conversar. Happy hour. Isso aí, para trazer eles para perto, para eles saberem que também é a casa deles aqui, que precisarem, a gente quer que eles estejam confortáveis. E se tu tá bem onde tu tá bem, entendeu, né? É isso tu aí. Fica, exatamente. Aí tu não é só a questão do pagar, não é só o investimento, que é necessário. Tu precisa ter, porque senão também não tem, a imprensa não se mantém sem isso. Mas aí tem aquela, como a Rosana sabe como funciona, né, Rosana? O anúncio, e aí o que tu tem de pauta? O que eu consigo colocar de matéria? Então, às vezes, o que tu ganha de pauta, de matéria rodada, divulgada, veiculada, impressa ou virtual, é muito maior do que o teu investimento. E esse é o contato dessa pessoa da comunicação. Eu no banco, era isso, a gente fazia negócio onde a gente não imaginava. Exato. Eu vou numa festa, eu vou visitar uma propriedade lá, enfim,
para visitar, para me tornar, claro, eu sou do banco, quero vender produto, mas não vim aqui para vender produto. Vamos na festa, vamos conviver, conversar. Isso. Depois o cara te procura, não, você esteve lá na festa, nunca veio ninguém aqui de nenhum banco nessa festa ficar aqui conversar com a gente. Pronto. É relacionamento. É relacionamento que, se você é de qualquer ramo que você seja, né, ali na frente vai dar um negócio. Com certeza. Bom para os dois. Não é nem questão de... você não vai prevendo isso. Não. Mas se aquela pessoa precisar de algo, ou estiver com... Ela vai lembrar de ti. Que tratou bem, ou fez enfim, teve um relacionamento. Até funerária faz isso, né? Exatamente. E é um bom negócio, porque se tem um negócio que é certo, é esse. Então, aí. Não tem de onde sair, né? Lara, o que você tem feito hoje? Quais os projetos, enfim, em menos de meia hora? Meia hora. É mais ou menos o que vai precisar. Hoje eu tenho já desde 2005 essa agência que eu chamo Perfil Comunicação. Quem é que não deixou? Quem é que disse pra gente deixar o celular no silencioso? Eu tinha a impressão de que... Não, mas vem, ligou, tá no ar agora. Entra e já vai pedir música. Não edita, Thiago. Não edita, deixa. A comunicação faz parte da minha vida sempre, mas hoje eu tenho um escritório de advocacia, então que... O direito ainda presente. Isso. Não tem como, né? Dura lex ad lex. Então, um tempo do meu dia, não digo que é meio turno, porque às vezes é 2, 3 horas, depende da quantidade de coisa que tem para fazer. Eu cuido do direito, eu tenho as assessorias que eu trabalho pela manhã, e à noite aula, então assim, meu dia tem os 3 turnos já, organizadinhos assim. Então, é a Unijuí, que é minha parceira nos cursos de dicção e oratória. Outros projetos, outros cursos também já estão nascendo desde essa parceria. Os In-Company também, que eu atendo bastante, são empresas que me pedem algum tipo de trabalho. Acabei de realizar um atendimento com o Hospital Vida, que é uma clínica de animais, é um hospital da família Marder, que é lá do Douglas. Fica na saída ali para Catuípe, né? Isso, nós fizemos um trabalho lá há pouco, que foi um trabalho de atendimento, é o jeito Vida de atender, que é importante isso, para que as empresas tenham a sua linguagem. Então, se tu ligar para lá, falar com o Fausto, falar com a Lara, nós vamos saber e vamos te atender na mesma linguagem. Cria-se um protocolo de atendimento. Então, esse é um trabalho bem legal, que eu já faço também há bastante tempo. Por sinal, minha sobrinha Luane Capra, veterinária, trabalha lá no Vida. Olha, então deve ter passado pela minha mão por lá. E um time grande também, muito importante. E várias empresas na cidade, assim, fora daqui também. Em Porto Alegre, eu tenho uma parceria com a UFSPA, que é a Universidade de Ciência da Saúde de Porto Alegre. Que é vinculada à URGS, né? Vinculada à URGS. Meu filho estudou lá e, por acaso, ele me convidou para uma semana acadêmica. Lá, ele já está formado há 5 anos, lá no começo, quando ele estava, e fiz uma palestra para eles virtual, depois uma presencial e nunca mais saí. Então, fico sempre também conversando com eles, e principalmente quando estão perto de defender o TCC, que é o pânico dos estudantes, defender o TCC. Eles se inscrevem aquilo por 1 ano, mas chega na hora de defender, não consigo, não lembro de nada do que eu escrevi, então criei também um protocolo, uma ordem de apresentação para que facilite, e aí é treinar. Apresenta uma, apresenta 2, na 3ª vez a pessoa já está, já estou confiante. E é uma coisa que você escreveu. Ninguém sabe o que você vai falar agora, por exemplo. É só você que sabe. Aí tu pode dizer, me deu um branco. Dá aquela volta, puxa um assunto, eu li hoje sobre... Eu conversei com a Lara falando nisso e puxa um assunto. Mas isso tudo é prática. É fazendo no teu dia a dia. Então, essa parceria aí com a UFSPA é maravilhosa também. Então, 1 vez por mês eu vou a Porto Alegre fazer essa minha participação por lá. E uma do trabalho na correria é isso. Aí tem os voluntários que eu adoro, que é o ET, envolvimento com as etnias. Eu sou diretora cultural do Centro Cultural Português. Então, e sou também dirigente associativa da diáspora portuguesa no Brasil, nomeada pelo governo de Portugal. Então, já fui a Portugal algumas vezes, entre estas algumas vezes, algumas paga pelo governo para fazer curso e participar, que é um espetáculo, claro, e eles valorizam muito essa cultura da diáspora fora, que é manter os portugueses que não estão em Portugal com muitas informações para que não se perca nada dessa cultura. Na questão da gastronomia, da dança, da pesquisa,
Então, claro, evolui, mas a gente está sempre buscando manter as raízes. É isso que o Centro Cultural Português daqui faz. Esse ano, na ExpoFest, os portugueses vão representar uma área diferente. Todos os anos se representa uma região de Portugal. Volga, Baixo Volga, esse ano é Nazaré. Então é um lugar de praias maravilhosas, das maiores ondas de quem é surfista. Isso, competição de surf direto lá. É isso aí. Então, Nazaré é tradicional por ter as saias mais curtas, e são 7 saias que as meninas usam. Então é uma alegria, muita cor. Isso tudo é pesquisa. Então nós fomos para lá, fui a Portugal. Na última vez que eu fui a Portugal, nós fomos com 40 pessoas. Outras vezes eu fui sozinha, uma vez com a minha irmã. E essa última vez nós fomos em 40, do CCP de Juí. Então foi uma aventura. Viajar com um time assim é muito melhor, né? Muito bom. E Lara, aí, é isso. Eu acho que é isso, né? Quero só te agradecer mais uma vez. Não se termina uma fala dizendo, então é isso. Não se termina. Não, porque aí tu resume, e tem muito mais da nossa vida, né, Fausto? Meu Deus. Então, não ser só para o pessoal de casa saber, não termina dizendo, então é isso. Não, você termina com uma chamada para ação. Acompanhe o programa que vai ao ar todas as quintas-feiras à tarde. Quando a Rosana diz que pode. Quando o Luizinho carimba. Uma coisa que o Luizinho pediu para eu não fazer, e eu não fiz, né? Ele diz, não faz isso. Se inscreva no canal, curta, compartilhe. Ele pede para eu não fazer isso. Eu não faço, na verdade. Mas os episódios aqui do Tempo Todo vão ao ar toda quinta-feira, tardinha, com um programa novo, né? Isso. Um entrevistado, uma entrevistada diferente, assuntos diversos. Foi um prazer tê-la recebido aqui, Lara. Multitarefas, né? Sim. Um papo super agradável. Nós temos quase 180 entrevistas gravadas no canal o tempo todo. E eu sou a única que estou 2 vezes, né? Na verdade não está 2. Foi 2, mas não está 2. Mas é sempre diferente, né? E comentários diferentes. Isso que é o que traz essa multiplicidade de coisas para o canal o tempo todo. Por quê? Porque o objetivo é estar aqui o tempo todo.